Seja bem-vindo ao podcast Pedaços de Humanidade. Meu nome é Ângela Natel e aqui eu vou compartilhar um pouco daquilo que eu reflito, penso, escrevo e trago na minha pele, na minha alma, na minha história e na minha vida. Você é convidado a compartilhar, a ouvir e ouvir de novo essas mensagens que eu gravo com muito carinho para vocês. Ressentimento. O silêncio, o desprezo, a impossibilidade de ser ouvida, de responder, de ser compreendida. O erro não perdoado, o erro criado a partir da discordância, o ressentimento e a dor, que não sossega, que aguarda dos céus a vingança, por uma dívida impagável. Os laços desfeitos, o braço estendido sem poder alcançar, e as fragilidades das palavras um dia pronunciadas, chamando-me irmã, amiga, uma referência espiritual, títulos pelos quais nunca lutei, os quais nunca almejei, de repente nada significam, de um dia para o outro. E o que vejo é o nada, o silêncio, o vazio da não resposta, ou o desprezo nos olhos, a raiva direcionada, a rispidez da não comunicação e a incompreensão. Relações não tão importantes perto do querer ter razão, da toxicidade das exigências, de concordância absoluta, de ter sempre que se posicionar e aplaudir sem questionar. De repente, tudo o que foi dito é ineficaz. Ignorados os contextos, nada é mais importante do que o ressentimento. Esse poema, Reflexão, foi escrito por mim em 27 de setembro de 2020. E é uma reflexão sobre as relações e de como muitas vezes as palavras ditas no impulso, na emoção do momento, podem perder todo o sentido quando se dá voz e espaço para ressentimento, para alimentar uma expectativa falsa a respeito do outro, sobre a qual construímos toda uma visão que o outro não é obrigado a atender e que, quando não atende, se torna um total vazio da relação, porque ela estava construída sobre uma base falsa, sobre uma expectativa criada, sobre emoções de momento, e não sobre o desejo de construir junto e de compreender as dissonâncias da vida. Quando é difícil de ser ouvido, muitas vezes não como expressar essas questões que nos sobrevêm tanto, com tanta dor, com tanta tristeza, a respeito da incompreensão. Existem relações em que a gente simplesmente não tem como ser a gente mesmo, e essas relações são extremamente tóxicas. Quando algo que fazemos, quando um erro que cometemos se torna para sempre ecoado, seja em momentos que não tem relação alguma com aquilo, seja na própria maneira de se relacionar. É muito difícil quando a gente comete algo e percebe a necessidade do outro de fazer a gente pagar pelo que a gente fez. É muito complicado, e ainda mais vindo muitas vezes de pessoas que pregam o amor, o perdão, e todas essas coisas relacionadas. Muitas vezes me falam coisas tão exageradas a respeito de mim mesma, e hoje é tão difícil de eu acreditar em elogios, talvez por causa disso, porque já ouvi tanta coisa, já ouvi tanto elogio, tanta palavra me enaltecendo, de pessoas que logo em seguida eu
peguei falando, me caluniando, me desmoralizando publicamente, ou de alguma maneira me condenando, quando algo que eu faço ou como eu sou, de repente diverge das suas expectativas. Eu nunca pedi para ser colocada em nenhum tipo de altar, e isso é muito difícil para mim, porque não me vem como uma pessoa, não vem a minha humanidade e os meus limites, não enxergam muitas vezes o meu pedido de socorro quando coloco algo que choca, que contradiz as expectativas da maioria. Mas além de tudo isso, talvez a dor mais difícil tenha sido do olhar de desprezo daqueles a quem amo, que muitas vezes o desprezo, o tratamento como se eu fosse uma não pessoa, se eu fosse completamente torta no pensamento ou na maneira de agir, e que por isso já esperam que eu erre, já esperam que o que sai da minha boca seja equivocado. E isso é muito difícil mesmo. Quando sou tratada como infantil, criança, com algum tipo de atraso ou distúrbio no raciocínio, ou algum tipo de transtorno de comportamento, que já sou taxada de estranha, de ignorante, de incapaz. E até mesmo nessas relações, quando falo sobre assuntos sobre os quais tenho um certo domínio, por serem minha especialidade de pesquisa, sou corrigida porque não entende do assunto. E isso é muito difícil. Quando os relacionamentos se tornam menos importantes do que a necessidade de se ter razão. Quando os relacionamentos se tornam menos importantes que as exigências, que a gente concorde com tudo e aplauda o show dado pelo outro, porque ele precisa desses aplausos, não porque os merece, não porque a gente realmente quer aplaudir. E um aplauso sem questionamento, porque o outro, se não for aplaudido, ele se distancia. E isso é relacionamento tóxico. Isso machuca. Isso traz muito ressentimento. Com essa reflexão, eu quero desafiar você a pensar sobre seus relacionamentos, sobre as expectativas que você tem, que você cria sobre os outros, e as expectativas que são criadas sobre você e se tornam um peso insuportável de carregar. E é isso que precisamos parar para refletir. Se nós queremos nos manter saudáveis, sãos, em meio a tantas turbulências dessa vida. Obrigada por ouvir até aqui. Te convido a ouvir as outras reflexões, os outros poemas, os outros episódios desse podcast. E se entender que isso contribui de alguma maneira, que você compartilhe esses episódios, e você pode ir na descrição e também ver como você as maneiras de você contribuir com qualquer valor para ajudar que mais conteúdos sejam feitos. Muito obrigada, tenha um ótimo final de semana e vamos seguir na luta.